Eu fiz 38 anos e vou te falar 11 lições que eu queria ter aprendido antes dessa idade. Lição 1. Valorize seus pais enquanto eles estão vivos. Então é isso, valorize seus pais. Uma vez o meu pai me disse que as únicas pessoas que estariam do meu lado seriam ele e minha mãe. E com o decorrer do tempo, eu fui vendo que isso é verdade, sabe? As únicas pessoas que sempre estiveram comigo nos meus momentos difíceis foram eles dois. Que me apoiaram, que me incentivaram. Não necessariamente ser só os pais, às vezes as pessoas não têm os pais. Mas pode ser um amigo que te incentiva, um parceiro, uma avó, um tio, uma tia. Então valorize, sabe? Essas pessoas que estão correndo com você, que estão querendo o seu bem. Não deixe para depois que eles se forem, você dar valor para eles. Mostre esse valor no dia a dia, estando presente. Se você não necessariamente está presente é só ali fisicamente, não, manda uma mensagem, se mostra interessado pelo dia da pessoa, por como ela está, sabe? Isso é importante para essa pessoa e também para você. Isso faz você ficar melhor, se sentir melhor no seu dia, por estar se mostrando interessado de verdade por algumas pessoas que fazem a diferença na sua vida. Lição 2. Diga mais eu te amo. Eu demorei 30 anos, mais ou menos, para dizer eu te amo pro meu pai. E depois de 5 anos que eu disse isso, ele faleceu. É uma coisa que me dói ainda, sabe? De pensar nisso. Que eu poderia ter dito mais vezes. Então diga, eu te amo para seu parceiro, para sua parceira, para sua mãe, para sua irmã, para todo mundo que você sente de verdade, óbvio, não vai dizer da boca para fora. Mas diga isso com vontade, sabe? E diga para as pessoas, porque elas não têm obrigação de saber que você ama elas. E mesmo elas não vão ler sua mente. Então externe isso, faça com que a pessoa saiba que você ama ela de verdade, que vocês têm um sentimento. Ajuda muito isso. Vai fazer a outra pessoa se sentir ainda melhor, sabe? Às vezes um dia ruim, quando você fala isso, do coração mesmo, vai melhorar o dia da pessoa. Então diga mais eu te amo, porque depois você pode se arrepender. Que foi no meu caso, eu demorei 30 anos, sabe? Pra dizer isso. É muito tempo. Eu poderia ter dito muito mais vezes. Então faça isso. Você vai se sentir bem, externando esse amor que você sente, esse sentimento, né? Que é tão forte e bonito. E a pessoa também vai se sentir muito bem. Então, diga mais eu te amo. Lição 3. Tenha um diário. Esse aqui é o meu amigo da viagem. Então, tudo que eu tenho pra dizer do meu dia, eu coloco aqui. Às vezes ideias, às vezes um aborrecimento, às vezes uma conquista, tudo eu coloco aqui. Ainda mais eu que tenho viajado sozinho, o diário tem sido meu companheiro, sabe? E o melhor de tudo é que você consegue organizar as ideias. E o diário ajuda bastante nisso. Tem dia que você tá com um turbilhão de pensamentos e quando você coloca aqui no papel, tudo melhora. Pelo menos pra mim, isso tem sido um divisor de águas assim desde que eu comecei a fazer. Antes eu colocava no celular. E aí eu perdi o celular e perdi mais de 3 anos que eu tinha escrito. Então no diário físico eu tenho escrito tem mais ou menos uns 5 anos. É a melhor hora assim do meu dia, pode-se dizer, porque eu consigo ser eu mesmo, sabe? Aqui ninguém vai me criticar, ninguém vai me julgar pelo que eu escrever. E só vou lá, tudo que tá na minha cabeça descarrego ali. Antes eu escrevia uma folha, hoje durante a viagem, tem dias que eu escrevo 10 folhas. Um caderno desse aqui, os últimos, duraram 2 meses só. Então, assim, além de ser uma companhia pra mim durante a viagem, ajuda muito. Então eu tenho certeza que se você também começar a escrever as suas ideias, os seus sentimentos, as suas angústias, vai facilitar muito mais o seu dia. Então é isso assim, sabe? Tenha um diário. Lição 4. Leia o máximo que você puder. Depois que eu comprei o Kindle, isso lá em 2015, eu acho que eu aumentei a minha leitura em 200%, sabe? Eu leio muito mais hoje. Então, a leitura faz com que você aprenda com os erros de outras pessoas. Leia o máximo que você conseguir. Algumas pessoas falam pra mim, nossa, eu não tenho tempo pra ler. Você tem. Olha no seu celular, ali naquela aba onde mostra o tanto de horas que você passa no celular, e veja, se você não consegue tirar 20 minutos, 15 minutos do seu dia e ler aqui 5 páginas. Eu tenho o costume agora que eu tô viajando, de leio no ônibus, eu leio no banheiro, eu leio onde eu tiver um tempo eu leio. Eu leio antes de dormir, eu leio quando eu acordo, e isso é muito bom. Você
estimula seu cérebro de uma forma diferente e você ganha conhecimentos. Com tudo que as pessoas escrevem, com todas as experiências que as outras pessoas viveram, você cria sonhos a partir também do que você lê. Eu li o livro Na Natureza Selvagem, acho que muitos viajantes já leram ele, e foi assim, o que fez muito eu querer viajar. Isso não tem preço, sabe? Você paga às vezes 30, 20 reais num livro e você ganha um conhecimento ali que vai te ajudar pro resto da vida. Então invista, sabe? É um investimento em você mesmo. E ninguém tá falando pra você ler uma bíblia todo dia. Não, lê 5 páginas, sabe? Isso já vai criar em você um hábito. A todo momento que você tiver um tempo, em vez de você pegar o celular, pega o livro. Tem gente que gosta mais do livro físico. Eu me adaptei bem com o Kindle, então pra mim é mais fácil levar ele na viagem, né? Não preciso levar um monte de livro que é pesado. Então toda vez que eu tenho um tempo, seja parado num ônibus, seja às vezes aguardando alguma situação, eu vou lá, pego o Kindle e leio ali 2 páginas, 3 páginas. No final do dia, quando você vê, você leu bastante. E no final do mês, então, no final do ano, você leu vários livros. A leitura só vai te engrandecer, só vai deixar você melhor do que você era. E é que nem muitos autores falam, se com o livro dele você melhorar 1%, esse é o objetivo que ele quer. Então é isso, leia mais, sabe? Vai ser a melhor atividade que você vai incluir no seu dia. Faça isso por você mesmo. Lição 5. Regule suas redes sociais. Eu, antigamente, passava 5 horas do meu dia só em rede social. E isso acaba drenando sua energia com um monte de informação desnecessária que você não vai usar pra nada. E como eu disse anteriormente, para você ler mais, saia um pouco das redes sociais, não é pra cancelar, não é pra desinstalar. Só controle isso. O meu celular, por exemplo, tem aquele temporizador. Eu coloco lá 15 minutos em cada rede social, que já é muita coisa. Se você for somar que você tem mais ou menos 4 redes sociais aí no seu celular, então já são 1 hora que você perdeu ali. Só que não precisa tirar totalmente da sua vida. Você pode regular ela e usar de maneira consciente, né? É bem importante isso. E se eu tivesse prestado atenção nisso no passado, eu tinha lido mais, eu tinha aprendido outro idioma, eu tinha feito outras atividades, sabe? Ao invés de ficar ali só scrollando ali, perdendo meu dia. Então, saia da rede social ou pelo menos regule o máximo que você puder. Lição 6. Pare de beber. Essa é a melhor atitude que você pode tomar na sua vida. E não necessariamente só beber. Pare de qualquer substância que te faça entorpecer. Eu fiz muito tempo isso, de beber só para amenizar a dor, amenizar os pensamentos, né, me entorpecer mesmo. Isso não trouxe nenhum benefício para mim. Pelo contrário, eu acho que eu perdi muita coisa na minha vida por causa de bebida. Até momentos, principalmente, que às vezes eu fui num show que eu nem lembro direito, porque eu tava entorpecido. Para de fazer isso com você. Tenta entender de onde vem essa sua angústia. É a melhor forma que você pode fazer do que só se entorpecer. Aprender com o que você está passando, com todas as situações, é muito melhor do que você ficar entorpecido. Quando você está entorpecido, você tem atitudes que você não teria se você tivesse são. Eu já tenho quase 2 anos que eu parei de beber. E isso tem sido, assim, as melhores épocas da minha vida. É óbvio, você vai acabar tendo que lidar com os seus sofrimentos, com as suas angústias, com os seus pensamentos, mas isso que vai fazer você crescer. Para de querer se entorpecer. Para de criar gatilhos para você tomar mais um copo. Ah, porque hoje é quarta-feira e é jogo do meu time. Para com isso. Vai ser a melhor atitude que você vai fazer na sua vida. Isso vai trazer melhores momentos para você. Você vai estar mais presente com as pessoas que você ama, com as atividades que você se propõe a fazer. Isso vai ser muito melhor para você. Então, pare de beber. Lição 7. Se exercite mais. Eu comecei a me exercitar depois dos 25 anos. Demorei muito para ter um hábito de me exercitar. E não é para você se tornar um fisiculturista. Você se exercitando ali 3 vezes na semana já vai te ajudar muito. Uma corrida. Se você não tem dinheiro, faça calistenia, sabe? Vai correr na rua. Eu tenho feito muito isso durante a viagem. Às vezes no hostel não tem um espaço. No quarto mesmo ali faço umas flexões, abdominais, polichinelo. Pronto, você já fez ali a atividade. Meia horinha, você já conseguiu matar ali o dia. E o melhor, isso vai fazer você se sentir mais ativo, muito melhor para sua vida. Comecei a fazer por estética, só que depois você vai vendo os benefícios que são, você fica muito melhor mentalmente, você consegue se sentir mais disposto no dia, entre outros N tipos de benefícios que o exercício traz para você. Então, por favor, se exercite mais. Lição 8. Saia da sua zona de conforto. Essa é uma das lições mais importantes dessa lista, sabe? Porque se não fosse isso, eu ainda estaria em São Paulo, na minha zona de conforto lá que eu tinha. E era muito confortável, vou te falar.
Então depois que eu comecei a pensar dessa forma, que eu deveria quebrar aquela bolha que eu vivia, a minha vida mudou. É óbvio, não é fácil a viagem. Se eu chegar aqui e falar pra vocês que é só coisa boa, eu estaria mentindo. Então desde que eu decidi sair da minha zona de conforto, eu tive experiências que eu nunca poderia imaginar, sabe? Eu fiz um retiro de 10 dias, conheci lugares lindos, e isso só porque eu me mexi, saí da minha zona de conforto. Então saia da sua zona de conforto, sabe? Você vai conseguir conhecer pessoas novas, lugares novos, aprender atividades novas, e isso vai ser muito engrandecedor para você. Então no livro Sapiens, o autor diz muito sobre isso, sobre zona de conforto, que os nossos antepassados, eles procuravam isso, porque eles queriam mais comida, né? Era difícil ter a comida ali, a alimentação. Então quando eles conseguiam, eles procuravam isso mesmo, ter a zona de conforto. Só que a gente não pode ter isso, porque hoje em dia tudo é muito mais fácil. Então toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, nós conseguimos crescer. E esse é o objetivo, né? Crescer, ser melhor do que a gente era ontem. E não precisa ser uma coisa monstruosa, sabe? Fazer algo que vá revolucionar a sua vida. Não, mude um hábito, perca um hábito ruim, ganhe um hábito novo, faça o exercício, como eu disse anteriormente, leia 2 páginas de um livro todo dia. Então faça isso por você, sabe? Vai ser a melhor atividade que você vai executar na sua vida. Sair da zona de conforto. Lição 9. Guarde dinheiro. Definitivamente pare de gastar dinheiro e guarde dinheiro. Essa é uma lição que eu aprendi também tarde, depois dos 20 e tantos anos. E quando eu comecei a mudar a minha cabeça para guardar dinheiro, eu comecei a ver um crescimento. Por muito tempo a minha cabeça limitante ali só pensava que eu tinha que guardar 1.000, 2.000, 5.000 reais para eu conseguir alguma coisa. Só que não, às vezes você não tem isso. Eu não tinha na época. Então eu guardava 50 no mês, 100, 300 quando dava. E isso foi me proporcionando ali ter uma reserva de emergência, ter um dinheiro que eu consegui fazer muita coisa. Então na época que a gente estava trancado ali dentro de casa, eu decidi que eu queria fazer um intercâmbio. E eu vi quanto que eu ia ter que guardar por mês para conseguir atingir esse objetivo. Anteriormente, eu ficava só pensando que isso era impossível, que era um sonho distante para mim. Então depois que eu defini quanto que eu precisava para fazer meu intercâmbio e quanto que eu precisava guardar todos os meses, foi mais fácil, sabe? Eu comecei a reduzir, por exemplo, o que eu disse, eu parei de beber, eu parei de sair, e óbvio, não precisa ser com tudo. Reduz o que você puder, e isso foi proporcionando eu ter uma reserva de emergência, e com o tempo eu consegui ir para Malta fazer meu intercâmbio, que foi uma das experiências mais incríveis assim da minha vida, e que foi o pontapé inicial para eu querer fazer esse mochilão que eu tô fazendo hoje. Então, de novo, não é para você pensar que guardar 50 reais por mês é pouca coisa. Não, você tem que começar com pouco mesmo, porque a gente que é pobre, né, pelo menos no meu caso, eu não tinha muito dinheiro para guardar. Só que eu fui vendo que conforme eu ia guardando todo mês, aquilo ia aumentando. Por exemplo, quando eu cheguei nos primeiros 5.000 guardados, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu falei, putz, eu não acredito que eu tenho 5.000 reais. Eu nunca tinha tido aquele dinheiro guardado. E era um dinheiro que, assim, tava ali. Quando eu precisasse, né, eu ia conseguir usar ele. E com o tempo eu fui guardando mais, fui reduzindo. Até com o tempo eu fui criando tanta essa mentalidade de guardar que eu comecei a me privar. Então tem que tomar cuidado também. Mas no começo é isso, você se privar um pouco do tudo que você quer, de imediatismo ali, e guardar o dinheiro, para você conquistar os sonhos, assim. O melhor de você ter o dinheiro guardado é que você pode, por exemplo, sair do emprego que você não está satisfeito. Você pode comprar algo que te faça bem. Você pode, por exemplo, caso aconteça alguma emergência, usar aquele dinheiro para isso. Então, quando você guarda dinheiro, você cria liberdade, sabe? Para você fazer o que você deseja. E ter também a liberdade de escolher as melhores opções para sua vida. Então, é isso, guarda dinheiro. Lição 10. Pareça pobre. Isso foi algo que eu comecei a pensar quando eu comecei a conhecer o minimalismo. Antigamente, eu queria ter tênis de marca, roupa de marca, óculos de grife e tal. E isso era mais para eu mostrar para as pessoas do que para eu me sentir bem mesmo, sabe? Ou algo do tipo. Eu comecei a perceber que eu comprava muitos itens para mostrar para as pessoas. E isso não fazia eu mais feliz. Pelo contrário, fazia eu mais triste, porque no final do mês eu tinha menos dinheiro guardado, como eu falei. Então, assim, pareça pobre, sabe? É a melhor coisa que você faz. Pare de ostentar, porque isso é a pior coisa que você pode fazer. Então, eu hoje tenho 5 camisas pretas, como essa aqui, 2 calças, 2 shorts, 2 tênis, e é isso. É o que eu tô viajando e tô muito bem, sabe?
Eu consigo viver assim. Quando uma tá suja, eu vou lá, lavo e pronto, é isso. A gente não precisa de muito. E o melhor de tudo, eu tô conseguindo viajar, sabe? Conhecer a América do Sul dessa forma, parecendo pobre. E eu acho até bom que as pessoas olham pra mim e pensem que eu sou pobre, porque eu sou mesmo, mas pensem que eu tenho menos ainda do que eu tenho, pra não ter risco de ser assaltado, pra tudo. Eu não preciso estar me mostrando pras pessoas, sabe? Eu tô realizando um sonho graças a essa minha atitude, assim, de guardar dinheiro, como eu disse anteriormente, e de parecer pobre mesmo. Não me importa mais. Antigamente não. Antigamente eu queria mostrar que eu tinha dinheiro, que eu ostentava mesmo. Só que, na realidade, eu nem tinha dinheiro. Pelo contrário, eu tinha pouco dinheiro e gastava como se tivesse muito. Essa era a pior atitude que eu tinha. Uma das piores. Então essa questão de parecer pobre também é bom para reduzir também o ego. Eu antigamente tinha muito isso de me sentir que eu tinha um relógio bom e eu era, né, o cara. Não, eu tenho um tênis de marca, eu sou o cara. Pelo contrário, eu era só um tonto que gastava dinheiro à toa pra querer impressionar as pessoas e não tinha nada. Não tinha um dinheiro guardado, eu não conseguia viajar. E hoje, pelo contrário, eu tenho 5 camisas, 2 calças na minha bolsa e consigo viajar. Então é isso, para de querer mostrar o que você não é. Pareça pobre. Lição 11. Vá viajar. Eu comecei a viajar tarde. Comecei a pensar nessas questões de viagem depois dos 30 anos. A minha vida praticamente começou depois dos 30 anos, sabe? Quando eu comecei a enxergar o mundo de outra forma. Então eu comecei a fazer viagem ali por São Paulo mesmo. Contratava uma excursão e ia. E aquilo foi abrindo minha mente, sabe? Eu fui conhecendo pessoas, fui vendo possibilidades. Quando a primeira vez que eu vi uma pessoa falar que tinha feito mochilão, a minha cabeça era tão limitada que eu achava que era mentira, que isso era só coisa de rico. E a pessoa que estava me falando aquilo não era rica. Ela estava no mesmo passeio ali que eu, tudo, eu conhecia ela um pouco. E eu falei, não, é mentira, você nunca fez isso. Não, eu fiz. Peguei minha mochila e viajei 3 meses pela América do Sul. Eu falei, mas é possível fazer isso? É possível, sabe? Quando eu comecei a viajar, eu comecei a abrir minha mente. Foi até melhor do que os livros ainda. E não precisa ser nada grandioso, você ficar 1 ano fora. Não, pega no final de semana ali, 1 por mês, e vá para um lugar próximo, para uma cidade próxima da sua. Vá fazer uma trilha, alguma experiência, sabe? Diferente. E até entra naquela parte da zona de conforto, sabe? Se você sempre fica num hotel, pega uma barraca, tenta, experimente, sabe? Você vai sair da sua zona de conforto, você vai ter contato com a natureza. Uma das melhores experiências que eu tive até hoje, que eu me recordo sempre dela, e que foi, assim, uma das primeiras viagens solo que eu fiz, e totalmente sair da minha zona de conforto. Foi ir para Capitólio e acampar na frente de um rio, sabe? E quando eu acordei de manhã, cara, a sensação era indescritível, assim, você acordar com o barulho do rio passando, sabe, dos pássaros, tudo. Foi uma sensação que eu nunca mais vou esquecer. E isso foi, assim, uma das primeiras viagens solo que eu fiz, e foi a atitude que me fez querer começar a fazer essa viagem solo que eu tô fazendo hoje. Então a melhor coisa que você faz é viajar. Então se você gostou das 11 lições que eu falei, deixa seu curtir, compartilha, se inscreve aí no canal, e é isso, valeu, Mochilogia!